Sobre o atentado ao assentamento Olga Benário em Tremembé, interior de São Paulo, onde 2 pessoas foram mortas e 6 ficaram feridas, muitas perguntas ainda precisam ser respondidas. O que motivou esse ataque covarde? Há mandantes desse crime? Já a linha de investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais do município descarta a motivação ideológica. Em busca de esclarecimentos, vamos conversar com Márcio Santos, da Direção Nacional do MST em São Paulo. Márcio, como ocorreu esse atentado? O que as testemunhas dizem até o momento? Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. As informações que foram chegando a partir das 23 horas de sexta-feira já nos dava conta que seria uma chacina sem precedentes. Só que era uma tragédia anunciada, porque nós estamos falando de uma região do estado de São Paulo densamente povoada, que tem uma pressão urbanística muito forte, e nós temos 6 assentamentos nessa região. Temos um assentamento em São José dos Campos, 2 assentamentos em Tremembé, 2 assentamentos em Taubaté e um em Lagoinha, próximo a São Luís do Paraitinga. Então, a luta pela terra no Vale do Paraíba, que se inicia nos anos 90, já passou por episódios de violência, mas não nesse nível. Porque nós estamos tratando de um assentamento consolidado há mais de 20 anos. Nós não estamos falando de uma ocupação, de um processo de enfrentamento com latifundiários, assim por diante. Era uma comunidade estabilizada. O que acontece? Acontece que essa comunidade ela está localizada estrategicamente naquela região. Ela está no pé da Serra da Mantiqueira, próxima a Campos do Jordão, e é uma região de interesse muito grande do capital imobiliário, da expansão de condomínios, de resorts, assim por diante. O que houve no assentamento é a ponta do iceberg, porque os executores que foram lá cometer o massacre, aquela chacina, eles não agem por conta própria, eles agem a partir de uma lógica, que é de invadir territórios camponeses, que invadir terras federais, para tentar usurpar desses territórios, para eles transformar aquilo em uma fonte de lucro. Então, nós já vimos denunciando há muito tempo essa questão, né? Já havia pressões anteriores sobre aquele território, já havia ameaças, e que, infelizmente, veio a ocorrer naquela trágica noite de sexta-feira. Certo, então a motivação poderia ser uma disputa de terra, mas não uma disputa interna, como a polícia vem dizendo. Seria isso? De maneira alguma. A polícia está totalmente equivocada. Não sei qual que é a orientação que foi dada à investigação, se tem interferência política, ideológica por trás das investigações, mas não se trata de maneira alguma de uma disputa interna, de conflitos internos, de conflito entre vizinhos, como está tentando afirmar o delegado responsável pelo caso. Trata-se, na verdade, de um crime político, de um crime agrário, de um crime territorial. O que eles estão tentando é usurpar áreas do assentamento para dar outra finalidade a não ser o da reforma agrária, contra a reforma agrária. E as nossas lideranças estão impedindo isso há anos. E há anos nós vemos clamando para que haja uma intervenção nesse caso, para que não houvesse esse tipo de acontecimento. Mas, infelizmente, foram 2 vítimas fatais. Nós temos um companheiro em estado grave, o Denis, gravíssimo, na verdade, porque ele teve várias perfurações. Bom, estamos com um problema na conexão. Vamos verificar se o Márcio pode retomar. Mas nessa edição ainda nós vamos atualizar o noticiário sobre esse ataque que ocorreu no acampamento do MST, que deixou 2 mortos e um trabalhador gravemente ferido.